Todos os anos, ou melhor, praticamente a todo momento, coisas surpreendentes estão ocorrendo ao redor do mundo. Há sempre uma nova pesquisa, uma nova descoberta de algo incrível demais para ser verdade, mas pode acreditar, na maioria das vezes é verdade. No vídeo de hoje separamos 8 coisas assustadoras e incríveis que estão acontecendo agora mesmo ao redor do mundo. Essas coisas vão desde cientistas descobrindo finalmente como transformar chumbo em ouro, uma nova cor diferente de todas as outras sendo descoberta, e até mesmo o fato dos Estados Unidos estarem literalmente afundando. Tudo isso e muito mais você confere agora. E que bom estarmos juntos novamente, e eu espero que esteja tudo bem com você. Bem, tecnicamente falando, existem infinitas cores, mas de maneira mais prática nós podemos ver apenas um número limitado delas. Quantas cores você acha que consegue enxergar? Pois é, deixa eu te surpreender. O olho humano é capaz de enxergar de 1 milhão a 10 milhões de cores, com algumas exceções. Por exemplo, pessoas com tetracromacia, uma mutação genética bem rara, podem enxergar até 100 milhões de cores. Isso é inimaginável. Mas mesmo essas pessoas nunca antes foram capazes de enxergar a cor holo, a nova cor criada por cientistas da Universidade da Califórnia. Na verdade, eles não criaram essa nova cor, né? O que eles fizeram foi provocar a percepção de uma cor inédita no cérebro dos voluntários, que apelidaram de holo. Os relatos sobre essa nova cor são bem distintos. Há os que afirmam que ela é impossível de ser descrita, não se aproximando de nenhuma combinação de tons conhecida, enquanto outros dizem se tratar de um azul esverdeado, assim, super saturado. Para conseguir isso, os pesquisadores utilizaram estímulos que forçaram os olhos a processar informações que estão fora dos padrões normais da visão. O objetivo era provocar a percepção de cores proibidas, ou seja, aquelas que seriam impossíveis de se ver nas condições normais. Essas condições normais dizem respeito ao modo com o qual os nossos cones fotossensíveis da retina estão organizados. Ao fazer isso, é como se o nosso cérebro estivesse sendo enganado com estímulos simultâneos e conflitantes. Justamente por isso, os voluntários do teste foram capazes de enxergar uma cor que não existe na natureza e que também não pode ser reproduzida em lugar nenhum. Surpreendente isso, hein? Contudo, apesar da descoberta, ainda há muito a ser esclarecido, principalmente pelo fato de que nem todos estão convencidos de que a suposta cor holo realmente existe. Parte dos cientistas acredita que esse fenômeno é apenas uma ilusão de contraste, a qual pode ser causada tanto pelo cansaço dos olhos quanto pela superposição de estímulos visuais. Ou seja, conforme esses cientistas, nós não descobrimos uma nova cor, mas sim uma falha momentânea na maneira como o cérebro interpreta alguns sinais visuais. Bom, mesmo que eles estejam certos e não seja necessariamente uma nova cor, isso só mostra que é possível estimularmos o cérebro humano para enxergar certas cores que estão além de qualquer coisa que exista. Quantos outros holos estarão por aí apenas esperando para serem descobertos, né? Bem, vamos partir para outra coisa assustadora. Nos últimos meses, temos observado cada vez mais criaturas abissais lá do profundo emergindo à superfície. Algumas dessas criaturas são tão bizarras e assustadoras que mais parecem seres de outro mundo. É difícil acreditar que elas estão tão próximas de nós, ali, no fundo dos mares. Você provavelmente já ouviu falar antes que nós conhecemos muito pouco dos mares, não é mesmo? Mas a verdade ainda pode ser mais assustadora. No estudo publicado pela revista Science Advances, no dia 7 de maio, cientistas revelaram que cerca de 99,9999% do fundo do mar permanece inexplorado. Que loucura! Os oceanos ocupam mais de 70% do nosso planeta e ainda assim nós conhecemos menos de 0,01% deles. A título de comparação, isso quer dizer que
nós conhecemos mais a superfície da Lua, até mesmo de Marte, do que o fundo dos nossos próprios mares. Você deve estar se perguntando os motivos para conhecermos tão pouco, né? Então, olha só, uma falta de interesse de explorá-los é uma grande verdade. Mas também o seu ambiente hostil, com pressões esmagadoras muito maiores do que a do espaço, além de escuridão total e temperaturas extremamente baixas. São motivos mais do que justificados, né? O que apenas deixa tudo ainda mais assustador é o fato que, mesmo com essas condições, ainda há criaturas lá embaixo. Algumas delas nós nem podemos começar a imaginar como seriam. Atualmente, a grande maioria das informações que possuímos sobre o fundo dos mares são provenientes do uso de satélites e sonares. Muitos deles, inclusive, são feitos por iniciativas privadas, as quais não divulgam esses dados para cientistas, utilizando-os para o seu próprio interesse. A maioria das explorações marítimas atuais são feitas por poucos países, com os Estados Unidos, Japão e Nova Zelândia disparando na dianteira e sendo responsáveis por mais de 65% do conhecimento que temos sobre os mares. Mas, mesmo os mapas mais avançados cobrem apenas uma fração superficial dos relevos marinhos. Em 2024, a NOAA, a Administração Nacional Oceânica Atmosférica dos Estados Unidos, identificou o que seria, provavelmente, um dique vulcânico de 15 metros nas águas do Havaí. Isso apenas mostra que lugares pelo oceano ainda escondem montanhas, fossas e um verdadeiro ecossistema interior que segue totalmente inexplorado. O que mais pode estar lá embaixo, hein? No mais absoluto escuro, onde nenhum humano jamais pôs os pés. Os gastos estimados para mapear nossos oceanos, para responder essa pergunta, conforme o Seabed 2030, seriam de 5 bilhões de dólares. Um valor elevado, sem dúvida, mas ainda menor do que a quantia de 7,8 bilhões de dólares que a NASA planeja gastar para retomar as suas viagens até a Lua. Bom, será que não seria esse o momento de focarmos em nosso planeta antes de pensarmos em sair dele? Essa nossa ignorância vai além do que uma simples curiosidade científica, tendo impacto direto no clima e na biodiversidade. Ou será que eles sabem de algo que nós não sabemos? E por falar em impacto direto no clima, atualmente a Terra já ultrapassou seu limite anual de 1,5 graus e logo no primeiro mês do ano. Nos últimos anos, nós viemos observando cada ano bater recorde e ser mais quente que o anterior. O grande problema é que, agora, esse aumento no calor ultrapassou o limite que nós consideramos como seguro. E as previsões para o futuro não são nada favoráveis. Um estudo publicado na revista Nature em maio de 2025 demonstrou que as crianças nascidas em 2020 enfrentarão ondas de calor extremas, as quais nenhuma outra geração da história jamais vivenciou. Essas previsões estão se baseando no cenário otimista, considerando o aumento anual de 1,5 graus, o qual já foi superado. Agora, os cientistas alertam que até o final do século teremos um aumento de até 3,5 graus. Esse aumento pode até não parecer muito à primeira vista, mas acredite, ele pode trazer consequências extremamente graves para o nosso planeta. Em lugares tropicais, como por exemplo, em várias cidades brasileiras, um aumento de mais de 3 graus fará com que sejam simplesmente impossível sair de casa sem correr o risco de morte por insolação. Para as crianças dessa geração, o futuro não reserva apenas ondas de calor extremo, as quais, conforme especialistas, serão dezenas de vezes mais frequentes do que as atuais, mas elas também terão de lidar com enchentes, incêndios e secas. O mais assustador é que isso não se trata apenas de uma previsão pessimista para um futuro distante, mas sim uma linha do tempo real que já está em movimento. A geração que nasceu agora vai crescer num mundo no qual o calor será o novo normal, não apenas um incômodo, mas um perigo real e letal, com o qual elas terão de lidar diariamente.
Wim Terry, coautor do estudo e membro da Vrije Universiteit Bruxelles, afirma: os líderes precisam agir agora para aliviar o fardo sobre os jovens. De repente, cada vez mais filmes como Mad Max deixam de ser apenas uma ficção e começam a se tornar quase um documentário. Percebeu isso? E apenas para deixar tudo isso mais assustador, pesquisas recentes demonstram que cerca de 30% dos antibióticos consumidos pelas pessoas acabam poluindo os rios ao redor do mundo. Pois pode acreditar, o grande vilão dessa vez não é o plástico ou o petróleo, mas os nossos antibióticos. Ao todo, são mais de 8.500 toneladas desses antibióticos nadando aí pelos rios do mundo todo. E sabe qual é o mais surpreendente dessa história toda? Esse número não inclui os agrotóxicos. E aqui nós estamos falando apenas dos medicamentos descartados pelo uso pessoal, seja pelo esgoto ou pelo corpo humano. Os cientistas responsáveis pelo estudo chegaram a afirmar que, após consumidos por humanos e serem apenas parcialmente metabolizados, os resíduos de antibióticos são excretados e passam por processos complexos de acumulação e decomposição ao longo do caminho, indo dos resíduos líquidos das cidades até os sistemas naturais dos rios. Alguém se arrisca sobre qual dentre os vários antibióticos é aquele que mais vai parar no fundo dos rios? Pois é, esse título pertence a um conhecido nosso, amoxicilina, que também é a mais utilizada ao redor do mundo. Contudo, é importante deixar claro que o problema é muito maior do que um único remédio em específico. Além de apenas poluir, e me perdoe pelo apenas, isso também ajuda na criação de superbactérias, que se tornam muito mais resistentes aos tratamentos convencionais, criando doenças cada vez mais difíceis de serem combatidas. Atualmente, o sudeste da Ásia, principalmente a Índia, é o local mais afetado. O estimado é que 80% dos seus rios já estejam contaminados por antibióticos, sem uma mudança urgente na forma com a qual descartamos os nossos medicamentos. Os rios do mundo inteiro podem estar se tornando um verdadeiro caldeirão tóxico invisível. Eles alimentam peixes, irrigam plantações e retornam a nós, seja no prato ou no copo, criando um ciclo de envenenamento silencioso, mas extremamente assustador. Pense, a gente não poder tomar água por contaminação. Infelizmente, até o momento, não há uma resposta clara do que deve ser feito. Sobre isso, a cientista brasileira Heloísa Erhard Macedo, líder da pesquisa e atualmente na Universidade McGill, no Canadá, diz: em alguns países existem instalações de tratamento secundário de resíduos que conseguem remover um pouco dos antibióticos, mas não é tudo. Também ninguém sabe muito bem o quão eficaz é isso. Só o que podemos fazer é prestar atenção na hora de descartar aquele nosso remédio no lixo. Pode parecer até um roteiro de Hollywood, mas a verdade é que os Estados Unidos estão afundando, literalmente. Conforme dados de satélites, em maio de 2025, cientistas publicaram uma pesquisa na revista Nature Cities, na qual eles relatam que cerca de 28 cidades do país estão passando por um processo conhecido como subsidence, que é quando o solo do local começa a afundar gradualmente. Dentre as cidades dessa lista, algumas estão entre as mais populosas, como Nova York, Los Angeles, Chicago e Miami. Esse fenômeno vem colocando em risco infraestruturas inteiras, desde estradas e pontes e até mesmo o abastecimento de água dessas cidades. E por falar em água, a extração de água subterrânea é apontada como a responsável por até 80% desse afundamento. Atualmente, a cidade que mais vem preocupando os cientistas é Houston, no Texas. Em algumas áreas da cidade, é possível notar que o solo vem descendo aproximadamente 4 centímetros ao ano. O problema é agravado principalmente
pelo bombeamento de petróleo e gás, uma prática comum na região. Na maioria dos casos, a estrutura urbana atual não foi pensada para lidar com esse tipo de problema, o que apenas aumenta os riscos de um colapso repentino ou, em regiões costeiras, grandes inundações. Os pesquisadores culpam o crescimento urbano descontrolado. Quanto mais pessoas vêm se concentrando nas cidades, cada vez mais recursos como água e petróleo são extraídos do solo, provocando a compactação das camadas de terra. Em outras palavras, as cidades estão literalmente afundando sob o seu próprio peso. Agora, quando levamos esse afundamento em consideração e somamos a isso o aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas, o futuro não parece nem um pouco promissor. No pior dos cenários, algumas dessas 28 cidades se tornarão inabitáveis até o final do século. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Durante anos, nós aprendemos que esses eram os planetas que faziam parte do nosso sistema solar. Lembra da escola? Pois é, mas até que em 2005, os cientistas rebaixaram Plutão, revogando ele da categoria de planeta. Agora, após novos estudos, tudo pode estar prestes a mudar novamente. Isso porque os cientistas descobriram um misterioso planeta que ficou escondido por todo esse tempo e que pode fazer parte do nosso sistema solar, o planeta 9. Vejam bem, ele pode fazer parte do nosso sistema solar, pois até então os cientistas ainda não estão completamente certos se realmente ele existe. Até então os cientistas ainda não conseguiram visualizar tal planeta e estão se baseando apenas em indícios de sua existência. Um dos principais requisitos para ser considerado um planeta é possuir uma gravidade forte o suficiente para afetar todos os demais objetos e corpos celestes ao seu redor. No momento, os pesquisadores observaram anomalias nas órbitas de objetos distantes para lá de Netuno, o que poderia ser justificado caso algum outro planeta estivesse exercendo gravidade sobre eles. Caso o misterioso planeta 9 realmente exista, é estimado que ele seja de 5 a 10 vezes mais massivo que a Terra. Além disso, ele está tão, mas tão distante do Sol que seriam necessários 10.000 anos até que se completasse uma única volta nele. Mas por que então ele não foi notado? Você deve estar se perguntando. Porque só agora, na verdade, já havia indícios da sua existência. Tinham sido notados pela NASA há décadas, mas os cientistas jamais souberam analisar com precisão o que ele era. Somente agora, com a ajuda da inteligência artificial, esses dados estão sendo reanalisados e essa descoberta antiga pode vir à tona. Até o momento, o planeta 9 não possui nem ao menos um nome próprio, mas caso fique confirmado que ele realmente seja um planeta, nosso sistema solar voltará a ter 9 integrantes. E não apenas isso, nós também teremos um novo habitante na nossa vizinhança, um planeta gigante, sombrio e esquecido, bem no limite do nosso quintal cósmico, e que nós nem sabíamos que estava lá. Bem, mas saindo agora dos confins do universo e vindo para mais perto de nós, recentemente os pesquisadores fizeram uma grande descoberta. Os chimpanzés bonobos, que possuem um próprio estilo de linguagem. São diversos padrões rítmicos, entonações específicas e combinações sonoras que são muito parecidas com a nossa própria linguagem e com a maneira com que nos comunicamos. Isso quer dizer que, quando vemos eles gritando uns com os outros ou emitindo aqueles grunhidos que, num primeiro momento, parecem sem sentido, na verdade eles estão se comunicando. Agora, sobre o que eles conversam já é outra conversa. A pesquisa foi realizada por uma colaboração entre os cientistas da Universidade de Zurich e da Universidade de Harvard, os quais passaram cerca de 8 meses observando os bonobos antes de chegarem a essa conclusão. A uma primeira vista, essa pode não parecer uma descoberta importante, mas ela muda tudo que nós sabíamos sobre aquilo que nos torna humanos,
A começar pelo fato de que a linguagem já não é mais algo exclusivo da nossa espécie. Os bonobos são capazes de variar os seus padrões conforme a situação em que se encontram, ou seja, eles são capazes de pedir ajuda, alertar sobre perigos e até mesmo expressar emoções. Claro, eles não estão falando como nós, mas é uma aproximação muito maior de uma linguagem do que podíamos imaginar. A partir desse estudo e da observação da comunicação dos bonobos, eles estão nos mostrando que o dom da palavra pode ser muito mais antigo do que pensávamos. O coautor do estudo e professor de Harvard, Martin Surbeck, comenta dizendo que isso sugere que nossos ancestrais já usavam a composicionalidade há pelo menos 7 milhões de anos. Portanto, a capacidade de criar mensagens complexas a partir de sons pequenos pode ter se originado muito antes da linguagem humana. A pesquisa ainda está no início, mas no momento fica a pergunta: até onde a linguagem dos bonobos pode ir? E o que mais eles teriam a nos dizer? Por último, mas não menos importante, os cientistas finalmente conseguiram aquilo que os alquimistas procuraram durante anos: transformar chumbo em ouro. Tudo o que eles precisaram foi apenas utilizar o Grande Colisor de Hadrons, conhecido por ser o maior acelerador de partículas do mundo. Para isso, eles só tiveram de bombardear átomos de chumbo com partículas de alta energia, até que a sua própria estrutura atômica fosse alterada e eles assumissem a forma do ouro. O processo fez com que o núcleo do chumbo, que é de 82, se livrasse de 3 prótons e caísse para o mesmo do ouro, que é de 79. Tecnicamente, a alquimia virou realidade. Pensa nisso. Mas a diferença é que, em vez de poções e pergaminhos, nós usamos bilhões de dólares em tecnologia de ponta. Bilhões de dólares literalmente, pois o custo estimado do Grande Colisor de Hadrons foi de cerca de 4,75 bilhões de dólares. Essa, inclusive, a principal desvantagem desse processo, pois transformar chumbo em ouro acaba sendo tão caro e tão complexo energeticamente que simplesmente não compensa. Ou seja, sim, é possível criarmos ouro, mas acaba não justificando o esforço. O custo-benefício não compensa, pelo menos não por enquanto, até que alguém desenvolva um método menos complexo para isso. No entanto, essa descoberta não foi em vão, pois ela levanta a questão: se nós podemos fabricar ouro, o que mais será possível fabricarmos nos próximos anos? Por mais que nem todas as descobertas acabem sendo devidamente noticiadas pela mídia, com muitas delas passando despercebidas pela maioria das pessoas, o tempo todo há coisas novas e assustadoras acontecendo. Estes não são apenas alguns dos exemplos, mas pode ter certeza que muitas outras descobertas estão sendo feitas nesse mesmo instante ao redor do mundo. Qual impacto elas terão em nossas vidas? Bem, isso só o futuro dirá.